Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Ironcast. Eu sou Isaac Holanda e estamos aqui com o meu co-host, Rutenberg. Co-host, não, né? O cara é host, né? Host. A beleza do podcast. E a gente vai falar hoje sobre nutrição e saúde intestinal com o professor José Luiz. Ele é formado em nutrição e é doutor em neurociência. É isso? Isso mesmo. Beleza. Então, antes da gente começar esse bate-papo, deixa a gente falar rapidamente dos nossos patrocinadores e apoiadores. A gente tem a Alpha Nutri, né, suplementos. Se você é daqui de uma pessoa e está buscando suplementação num preço justo e com uma variedade muito grande, um atendimento de excelência, Alpha Nutri, com certeza, é o melhor que tem. Aloysio, nosso parceiraço. Bom demais. Chego já aí, hein? Exato. E Patronos, registro de marca. Se você tem um negócio, uma empresa e não registrou tua marca, tua logo, nome, faça. É fundamental para a segurança do teu negócio. E aí eles têm, se você veio através, ou for lá através do Ironcast, aí você tem desconto lá com eles para fazer todo esse trâmite, esse processo. Os caras têm um acompanhamento fantástico. As nossas marcas do Ironcast, inclusive, foi através deles e está saindo, inclusive. Então, esses são os nossos apoiadores e vamos ao que interessa. Vamos falar sobre saúde intestinal, que principalmente as mulheres, pelo menos as minhas alunas, relatam muito sobre isso. Rutenberg que queria falar sobre outras coisas. Eu ia falar isso agora. Queria falar outras coisas, Principalmente as mulheres bonitas sofrem muito com isso. Já dizia um meme que eu vi no Instagram. A gente é meme. E por isso a gente convidou o professor José Luiz. Seja bem-vindo, professor. É uma honra para a gente recebê-lo aqui. Que é esse, Isaac Gutenberg, boa tarde. Agradeço demais o convite, uma satisfação estar aqui com vocês e falando de um tema tão importante, né? Que é a saúde intestinal. Espero que a gente tenha aí uma tarde de trocas, né? Enfim, de uma boa conversa. Sim, sim. É uma das coisas, assim, já para começar mesmo, a gente entrar no conteúdo, uma das coisas que sempre alunas relatam, e é comum, assim, né? É falar, poxa, mulher com problema de constipação, com síndrome do intestino irritável, né? Então, são algumas coisas que escuta muito. E assim, para a gente começar, de fato, né, entrar nesse tema, quais são, de fato, os maiores problemas, as maiores incidências assim, relacionadas a isso que você, né, ali no estudo, naquilo que você conhece, né? Sem dúvida, Isaac. Eu acho que você falou da constipação, acho que é uma condição clínica extremamente prevalente na nossa sociedade e está atrelada, né, principalmente ao que consumimos, né, a dieta diária que na maioria das vezes pobre em fibra, né, com inadequado consumo de líquidos e sem a prática de exercício físico. Então, a gente está fornecendo a essa pessoa todas as ferramentas para um quadro de constipação, né? Então, primeiro entender, às vezes o paciente o cliente nem compreende o que é estar constipado. Então, se aquela paciente ou aquele cliente que relata, né, dificuldade, né, do processo de defecação, né, toda vez que vai, né, ao banheiro, ou o número, né, pelo menos de 3 vezes por semana, né, defeca, então essa paciente é um quadro característico de constipação. E é muito fácil, fácil entre aspas, né, de tratar esse paciente. O primeiro é adequar a fibra, porque a nossa dieta ocidentalizada, que infelizmente tem coisas boas e ruins, que a gente mimetiza nossos, né, vizinhos lá, norte-americanos, infelizmente o consumo de fibra é baixo na dieta ocidentalizada. Então, toda vez que a gente relata, professor, qual é o consumo adequado de fibra hoje? Né? Pelo menos 25 gramas ao dia. E qual é o nosso consumo habitual? Vários estudos demonstram, cerca de 11 a 15 gramas ao dia. Metade, né? Metade de 50%. Então, em qualquer anamnese alimentar, né, de recordatório de 24 horas, enfim, de conhecimento desse paciente, tenha certeza, eu sempre digo para os meus alunos, primeira coisa, precisa adequar a fibra, né? Segundo, precisa ter o consumo de líquido, né, de pelo menos 2 litros ao dia. São coisas, né, simples, mas que a maioria falha. Infelizmente. Caramba, e o problema assim, às vezes, constipação. Caramba, só sabe quem passa ou convive. Porque a constipação
é um problema que acarreta em outros, principalmente logo no humor, né? A pessoa fica irritadiça, né? Não tem como. Pô. Você não consegue... Tem até um pessoal que fala muito, né? Tá enfesado. E realmente, enfesado tem tudo a ver com fezes, né? A pessoa não consegue evacuar, então, amigo, não tem uma... Isso acontece, eu tenho em casa um exemplo que é a minha sobrinha, e criou-se uma cultura lá que isso é genético, né? E eu... Na minha leiguice, vamos dizer assim, eu digo, não tem como isso ser genético. Aí eu fui já pesquisando e a gente conversando aqui antes, a alimentação é horrível. Então, nesse mínimo, a gente conseguiria resolver esse quadro, né? Mas assim, teria mais ou menos um tempo para que isso se resolva, claro que é a vida toda, mas que normalize ou não. Muito bacana, Gutenberg. Como a doença está muito atrelada ao hábito de vida, né, ou a condição, não vou chamar de doença, a condição ela está muito atrelada ao hábito de vida, a organização da sua dieta, ou associada com prática de exercício físico, em geral, dentro de 15 dias, é um paciente que ele consegue solucionar o quadro de constipação. E como Isaac falou, é uma condição que traz muito, como é que eu posso dizer, mal-estar mesmo, né, para a qualidade de vida do paciente. Então, um segundo ponto importante, toda vez que a gente está falando de constipação, é nunca negligenciar o ato de defecar. Né? Se o paciente ele tem o hábito de, né, tem a vontade de ir ao banheiro, que ele vá. Isso é importante. Né? E daí, isso é também uma das causas de constipação. O paciente ele tem a vontade de ir ao banheiro e ele nega esse hábito. Então, isso é um segundo ponto. E toda vez que a gente fala, a gente tem baixo consumo de fibra, e como aumentar esse consumo? Sim. Né? O que é que a gente deve se alimentar? Enfim. As fibras, né? A gente fala principalmente de 2 tipos de fibras. Né? Tem a fibra solúvel e a fibra insolúvel. E juntas, elas formam as fibras alimentares, que a gente está falando pelo menos 25 gramas ao dia de consumo. A fibra solúvel ela é muito importante para a microbiota intestinal daquele paciente. Né? Então, ela serve como uma ferramenta, como um substrato energético, que vai ser utilizado por essas bactérias, por esses micro-organismos que estão colonizando o TGI. E a fibra insolúvel, ela é importante porque ela melhora a motilidade do TGI, né, do trato gastrointestinal. Então, combinar fibra insolúvel e solúvel é extremamente importante. E onde é que elas estão presentes? Ia perguntar agora. Não é isso? Não é isso, Gutenberg? E aí, onde é que danada que essa danada está presente? É muito simples. Né? Ela pode estar presente em fibras, hoje, para a população, que são fibras ditas fibras funcionais de uma aquisição um pouco mais cara. Né? Sei lá, hoje tem uma fibra funcional bem descrita, que é o psyllium, mas também ela está presente em fontes, em grãos, em cereais, né, em folhosos e vegetais, na fruta, na casca da fruta, né, na aveia. Então, está bem acessível ali para gente. Está bem acessível na variedade que variedade de alimentos que a gente tem do dia a dia. E onde é que ela não está presente? Nos alimentos processados e ultraprocessados. Que essa é a pergunta que eu ia fazer. Se existe algum alimento que, eu não sei se a palavra certa é essa, que bloqueie essas fibras. Porque assim, a gente pode até comer, vamos dizer, a gente come os 25, mas existe alguma coisa que a gente faça que anule isso? Ou atrapalhe esse processo? Tá, boa, excelente pergunta, Gutenberg. Veja, se vai atrapalhar o efeito ou não da fibra, ou as propriedades funcionais da fibra, hoje, né, principalmente o risco de doenças metabólicas, diabetes, doenças cardiovasculares, está muito associado ao consumo de ácido graxo saturado e trans.
Por quê? É bem reconhecido que esses ácidos graxos saturados, é aqueles que estão na carne vermelha processada e ultraprocessada, né, que está no embutido, que está no enlatado, que está na salsicha, que está no bacon. Então, esses alimentos, eles são reconhecidamente deletores ou depletam bactérias do bem do nosso trato gastrointestinal. Interessante. Então, paciente que consome muito ácido graxo saturado e trans, em geral, ele tem uma microbiota intestinal de característica patogênica, né, com mais bactérias com capacidade de trazer prejuízo à saúde do hospedeiro do que aquelas bactérias que promovem saúde, né, benefício à saúde intestinal do hospedeiro. Então, assim, Zé Luiz, e consumir ácido graxo com fibra é interessante? É tá jogando dinheiro fora, sabe? Sim. Você tem que realmente... Tirar, Tá entendendo, Zé? né, Que é reduzir, tanto é que hoje as últimas diretrizes têm recomendado no máximo até 7%, né, diário de ácidos graxos saturados. Antigamente esse valor era 10%, mas os estudos avançaram tanto que mostram que 7% é um valor calórico suficiente e que não traz benefício, que não traz malefício à saúde do indivíduo. Então, a gente sai de 10, né, de uma recomendação, sei lá, 5, 6 anos atrás, para hoje uma recomendação de 7%. Por entender que ácido graxo saturado e ácido graxo trans, né, são realmente um risco para a saúde intestinal e para a saúde cardiovascular, metabólica de qualquer indivíduo. Isso aumenta, né? Esse Pois tipo de produto. De produto. Só aumenta. Agora, Facilidade, né? Facilidade. Assim, pro dia a dia, Isso. E abrir também esses produtos, eu acho que isso é não vou só pincelar para a gente não fugir tanto do tema, mas isso é importante dos nossos órgãos de regulamentação, né, de alimentação. Então, se a gente não tem um órgão, né, que realmente fiscalize, que regulamente, né, segurança alimentar e nutricional do nosso país, né, a indústria ela entende como funciona. Sim. Então, esses alimentos, na maioria das vezes, são alimentos extremamente palatáveis, né, extremamente acessíveis de ser consumidos, fácil, né, e que dá prazer a quem está consumindo. Né? Então, isso é extremamente importante. Por isso, quando você falou, Gutenberg, né, tem muito alimento, ácido graxo saturado, processado, sendo comercializado. É verdade. Praticidade, às vezes, nem sempre ela está vinculada com saúde e bem-estar. Eu também não vou entrar nesse tema, porque acho que teria que ter outro podcast sobre isso, mas eu tenho na minha cabeça muito claro que a indústria do alimento adoece, a indústria farmacêutica ela vende o remédio para lhe tratar. Então é como se a gente ficasse nesse jogo comercial. Sempre doente. Perfeito. Então a minha leitura assim é essa, principalmente depois ali da Segunda Guerra ali, que as indústrias, enfim, mas eu acho que isso aí daria outro podcast. Já está marcado isso. aqui. Mas beleza. Constipação aqui, né? A gente levantou, inclusive só um adendo, até um relato de aluna mesmo, que acho que é até comum, quando começa a treinar, às vezes nem alterou a dieta ainda, mas começou a treinar, ela já começa a evacuar melhorar. Ali e a melhorar um pouco essa questão, né? Certeza. E principalmente porque o exercício ele vai estar extremamente associado com a melhora de motilidade do TGI. Então, mesmo que ela não tenha mudado, ela vai relatar a melhora do quadro de constipação. Perfeito. E outra coisa que também a gente ouve muito é essa questão do síndrome do intestino irritável, né? E outras questões que a gente também pode ir levantando, mas assim, também, qual a tua visão sobre isso, né? Como é isso? A tua visão não, né? Assim, o que os estudos, o que você também percebe, enfim. Tá. Veja, a gente está saindo de uma condição, né, constipação que em geral ela não está muito associada com, vamos dizer assim, é uma condição clínica
mas que não traz um quadro de Não chega a ser uma doença. uma doença. Sim. Perfeito, Gutenberg. E daí, se a gente falar das doenças inflamatórias, intestinais, né, ou da própria síndrome irritável, isso é um reflexo de um agravamento do nosso hábito de vida. Né? Então, se falar de 2 doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, a retocolite ulcerativa, doença de Crohn, são doenças, né, que podem ter associação, na maioria das vezes, com a dieta, mas elas refletem um estado avançado de exposição do intestino a um ambiente desfavorável, né, do ponto de vista do que está sendo ofertado para aquele intestino. Então, são doenças que, em geral, depletam muito o paciente e que precisa, às vezes, ser internado, né, com quadros de diarreia, né, vômitos, dores, e que a terapia, às vezes, né, necessita de um cuidado mais intra-hospitalar. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar, né, do intestino desde o início da vida. Muito bom. Né? Perfeito. Porque, eu digo, o intestino ele é preparado para sofrer, né? Vocês já pararam para pensar? O intestino ele é preparado para vários insultos ambientais, porque ele é muito dinâmico. Né? Ele se expõe, por exemplo, a um consumo elevado de álcool, né? A um consumo elevado de ácido graxo saturado, a um consumo elevado de bebidas açucaradas, e que isso tudo, né, é um insulto. Né? O intestino ele não é pensado para suportar toda essa carga metabólica. E ele tem uma capacidade metabólica. Então, quando a gente se sobrepõe a capacidade metabólica e a carga metabólica que a gente está, né, expondo a esse intestino, o risco de doenças de cunho intestinal aumenta, obviamente. Então, por isso que eu digo, o passo inicial de qualquer intervenção, ela deve ser iniciada, né, desde o início da vida. A gente precisa proteger esse intestino desde o início da vida. Né? E a exposição, às vezes, ela é muito individual. Sim. Tem paciente que ele vai passar a vida toda se expondo, né, expondo o seu intestino a dieta inadequada, falta de exercício físico, consumo de álcool elevado, e a capacidade metabólica daquele intestino vai tolerar. Mas tem outros pacientes que não. E é por isso que às vezes a gente tem, né, câncer de cólon, né, câncer de estômago, esofagites, gastrites, todas essas doenças, né, do trato gastrointestinal têm como base de sustentação consumo inadequado e hábito de vida. Interessante que o que a gente observa aqui é que, geralmente, eu não sei, alguns médicos comentam alguma coisa sobre isso, que chegou nesse quadro por conta de algo, tipo, que a pessoa comeu, um exemplo, há pouco tempo. Não é algo crônico, a gente consegue ver que isso é crônico. Né? Não é que, rapaz, hoje eu não estou evacuando bem porque eu comi lasanha com pudim. Então, assim, quando a pessoa já vem com esse quadro, é algo crônico. E é onde eu queria botar, não sei se tu vai querer ainda continuar esse assunto, mas para a gente voltar. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento de que isso vai ser mudado na infância. Isso. Não tem como, assim... Claro que tem como a gente resolver adulto, mas se a gente continuar, o quadro só vai aumentar. Só vai aumentar. Então, tendo essa educação na infância, até mesmo as indústrias, elas vão se ligar e dizer, não, porque o que dá dinheiro é isso. Então, se a gente vir com essa cultura na infância até o adulto, a gente não vai ter esse problema e vai acabar tirando... O professor está aqui para corroborar com isso, mas é muito mais fácil implementar ou mudar um hábito numa criança do que numa pessoa adulta, né? E principalmente o ambiente de casa. Assim, eu vejo muito pai e mãe. Eu queria que meu filho
emagrecer. Isso, beleza. Como é a tua rotina Como é teu alimentar? armário? Porque Como é- não como é é o ele armário que lá? vai no supermercado comprar, né? Então, até pegando ontem, pô, tava uma festinha de criança que eu fui, e aí tinham 2 pais e a criança lá, todos 3, a criança dava dó, assim, obesa e tal, e os pais também. O moleque tava com um copo de coca, ele pegou o algodão doce na frente dos pais, pô, mergulhando o algodão doce, e o bicho dissolve, óbvio, né, açúcar. E a mãe, filho, não faça isso, mas tava lá o moleque. Que loucura, Aí eu hein? disse, pô, cara, você tá matando o seu filho aos poucos, pô. É. Você tá matando aos O poucos. reflexo vai vir. Verdade. Aí eu imaginei isso, cara, como deve ser o hábito Verdade. alimentar dessa família, né? Então acho que assim, depois, o que ele vai ter é só consequência desses hábitos, não é isso, professor? Certeza. É isso que a gente está um pouco do que Gutenberg você falou também, Isaac. É isso mesmo. Pô, a gente tem vários, vocês principalmente que são da educação física, o metabolismo a gente tem uma, né? A gente consegue modular, a gente tem a capacidade metabólica, a gente tem uma carga metabólica. Sim. E isso, se a gente tem, né, sempre um desarranjo entre capacidade e carga metabólica, a gente pode ter uma consequência. Sim. E como Gutenberg trouxe, é muito difícil ter algum evento, né, esporádico, que ele aconteceu porque do nada. Porque eu comi hoje. Ontem eu comi uma lasanha, tomei uma cerveja, hoje eu estou doente. É difícil. Né? É realmente reflexo de anos e anos de exposição. Então, quando o intestino ele não exerce sua função, né? Qual a principal função do intestino? O intestino, eu digo sempre que ele é aquele carro, o segurança, né, que vai deixar eu entrar, né, para a circulação determinados, né, nutrientes ou não. Então, ele vai ter uma permeabilidade seletiva. Então, nem tudo que a gente consome vai ser absorvido, ele vai deixar passar. Porque quando ele perde essa seletividade ou essa função de barreira, a gente começa a translocar, né, tudo que é indesejável do intestino para a circulação. Muito bom. E isso é reflexo de hábito alimentar. E daí eu vou voltar só um pouquinho daquilo que eu estava falando. Quando a gente tem um hábito alimentar rico, sódio, ácido graxo saturado, açúcar simples, né, excessivo. Zé Luiz, a gente tem que parar de comer açúcar simples? Não, a gente tem que comer na quantidade adequada. A gente tem que parar de comer ácido graxo saturado? Não, a gente tem que comer sal. Não, tudo tem a sua quantidade adequada. O prejuízo é quando você tem um excesso desse consumo. E daí, com o passar do tempo, esse intestino ele perde essa função de barreira, né? E onde é que a gente observa isso? Principalmente nas doenças intestinais ou doenças associadas à obesidade, né? Problema do mundo, né? Problema do século, que é difícil de ser solucionado, não são medidas pontuais e individuais que vai solucionar o problema da obesidade, mas que é uma desordem, né, extremamente associada com dano de função ou de saúde intestinal. Paciente com obesidade, na maioria das vezes, né? Zé Luiz tem aquele obeso metabolicamente saudável? Tem. Até quando não se sabe. Né? É aquela questão de carga e capacidade metabólica. Mas não é regra. Não é regra, perfeito, Gutenberg. A regra, a maioria das pessoas que têm obesidade tem alteração intestinal associada, que pode ser constipação, um risco elevado de câncer de cólon, né, um risco de gastrite. Né? E esse prejuízo de função de barreira. Então, quando esse intestino ele tem essa perda de função de barreira, alguns fatores ali do intestino eles conseguem translocar,
que isso não acontece quando o paciente tem a função preservada. Vou dar um exemplo, né? Bactérias do próprio TGI, né, do próprio trato gastrointestinal, algumas endotoxinas, e daí elas simplesmente translocam para a circulação, né? Isso gera um quadro hoje chamado de endotoxemia metabólica, ou inflamação de baixo grau. Então, é aquele paciente que, às vezes, ele não está lá na UTI, né, com uma sepse, né, com um quadro de inflamação, infecção grave, mas ele tem uma inflamação de baixo grau associada. E toda vez que a gente fala de inflamação, se a gente observar para todas as doenças, né, do câncer ao diabetes, você tem como causa subjacente um processo inflamatório, né? Às vezes de uma cárie dentária, né, a um câncer de cólon, você tem um processo inflamatório ali de natureza inflamatória. Então, preservar o intestino é extremamente importante. A gente pode dizer, então, que o intestino é o coração do homem. Ou o cérebro, né? Já vi a pessoa falando muito. Né? O intestino é o cérebro do... É porque é a porta de cérebro. entrada. É a porta de entrada para o que vai acontecer depois na circulação. E como é uma porta de entrada e que tem comunicação com todos os sistemas, né? Por exemplo, eu tenho uma comunicação direta do intestino com o sistema nervoso, eu tenho uma comunicação direta do intestino com o músculo, do intestino com o coração, do intestino com os rins, né? Do intestino com a retina. Eu tenho vias que se conectam. Então, se eu tenho alguma alteração de natureza intestinal, isso pode refletir em várias outras desordens. Né? Por exemplo, tem dados demonstrando que paciente que tem desbiose intestinal, ou um quadro, né, de maior permeabilidade intestinal, em geral, ele tem maior chance de sarcopenia, né, de déficit de massa magra e déficit de função. Eu ia perguntar isso agora. Esse professor parece que está adivinhando tudo que eu ia perguntar, ele está falando. Né? Porque assim, isso é uma curiosidade minha. Que eu vejo que hoje os bodybuilders que eu estou acompanhando muito, que é mais ou menos minha área, eu vejo que eles estão muito preocupados com o intestino. Perfeito. E isso não é de... É de agora, na verdade, né? Até que ponto isso afeta na alta performance? Não só no bodybuilder, a gente pode até espalhar para as outras coisas. Porque se a gente for pensar, de certa forma, eu acho que muito. Até que ponto o senhor acha que ele... Todo. Essa aí Gutenberg pegou uma área muito específica aí, viu, Gutenberg? Mas o que eu posso te dizer é que é extremamente novo. Sim. Essa questão de intestino com desempenho, enfim, com performance, é algo extremamente novo. Tem alguns ensaios, alguns estudos sendo conduzidos tentando modular esse intestino e avaliar se a performance melhora ou não, mas como não é minha praia, não teria propriedade. Mas está existindo essa curiosidade. Essa correlação. Isso. Não, então é muito bom. E tem alguns trabalhos demonstrando que sim, quando você consegue organizar essa microbiota intestinal, essa capacidade ou preservar essa intestinal, você tem efeitos positivos na performance. Porque o que eu estou acompanhando, o que eu estou vendo com o pessoal, porque assim, geralmente é aquele atleta que é muito pesado. Aí eu vejo que eles já tentaram de tudo. Mudou tudo, rotina. Só que quando mudam essa parte intestinal em relação à alimentação, a gente vai até entrar em manipulado até onde isso funciona, se realmente é necessário. Perfeito. Mas que no palco, vamos dizer assim, né, na fase final, falando em bodybuilder, realmente muda. Entendi. Aí a gente não sabe ainda, né, se tem algo científico comprovando, mas que seja, né? Porque isso não é só alta performance também. A gente sabe que alta performance e saúde não combina, mas pode chegar perto ali. Sim. Não precisa você estar morrendo. E tem muita gente que, por conta disso, sofre com problema intestinal, câncer e muitas coisas, porque não cuida disso, né? Perfeito. E aí tem até um outro ponto, que aí está entre esse e o da obesidade ali, que é
às vezes pessoas comuns entre aspas, mas que tem ali, sei lá, 5, 8, 10 quilos acima de gordura, que às vezes a pessoa acha que tá ok. Só que existe um processo inflamatório nela acontecendo, né? E às vezes ela nem sabe, óbvio, né? Que ela nem sabe, mas ali que tem certo perigo, principalmente nas mulheres, assim, acho que elas têm muitas questões, assim, óbvio que o homem também sofre, mas digo, mais as mulheres por uma carga hormonal que ela sofre maior, né? E às vezes remédios e anticoncepcionais, tudo isso vai aumentando essas questões, mas nesse tipo de indivíduo, né? De pessoa ali que está nesse processo ali, 5 a 15 quilos acima do peso ali, né? Então, quais os riscos que ela corre, digamos assim, nesse aspecto, né? Intestinal, no caso. Assim, perfeito, perfeito, Isaac. A gente sempre, quando está lá atendendo um paciente, a gente sempre tem as questões de como atuar, né? Se é um paciente que está com sobrepeso, né? Aí, a meta é que esse paciente ele não se torne obeso. Né? Se é um paciente que tem está com obesidade e não tem nenhuma doença metabólica associada, a gente tem como meta terapêutica evitar o desenvolvimento dessa doença. Então, toda vez que a gente está falando de um paciente com sobrepeso, é um limiar difícil e muito individual de cada paciente. E que, como você falou, muitos não sabem. Normal. Porque a inflamação que a gente está falando, nesse tipo de paciente que pode acontecer, é uma inflamação de baixo grau. Mas que, cronicamente, ela pode trazer algum prejuízo à saúde desse indivíduo. Tá entendendo? Tipo, é um paciente que tem inflamação de baixo grau, que é subdiagnosticado. É um paciente que, ok, né, tá, sei lá, tá com IMC de 26. É um paciente que tem sobrepeso. Vida normal, não tem nenhum relato, nenhuma queixa, nenhum sintoma, procura um nutricionista, procura um profissional de educação física para saúde, bem-estar, perda de peso adequado, enfim. Pode ter alterações metabólicas inflamatórias nesse paciente? Pode. Pode. Pode não ter? Pode também. Por quê? Porque é um limiar muito entre a eutrofia, né, o normal, e o obeso. Então, é muito dinâmico essa faixa de sobrepeso. E a gente só consegue tendo a avaliação desses profissionais, né? Tanto do nutricionista como do profissional de educação física, que atuando conjuntamente, né, vai procurar ali conhecer mais do seu paciente ou do seu cliente, através de solicitação de exames, enfim, por isso que precisa ser uma consulta individualizada. E o que eu posso dizer a você é que pode ter ou pode não ter. E dependendo se tem ou não, né, o profissional vai ter as condutas, né, individuais para cada condição. Perfeito. É muito assim, porque às vezes a solução é simples, é onde eu quero entrar e chegar, que é o mais complexo, na verdade. A solução é simples. Ainda bem que a gente tem um doutor exatamente, na nossa frente, né? E neurocientista, né? Que a gente vai entrar exatamente nessa parte. Mas fácil e simples. Pô, beleza. Entre aspas, óbvio, né? E claro que tem as suas particularidades, mas de um modo geral, cara, come o que vem da terra, o que é da natureza, e tenta diminuir, excluir ou diminuir aquilo que é industrializado. Beleza, ok. Todo mundo sabe. E aí? Só que o hábito e o comportamento, que é onde eu quero chegar, a sensação de comer uma comida gostosa, um chocolate, ou tomar, né, cerveja, ou álcool que traz uma retenção de líquido, né? Enfim, todas essas questões comportamentais ali, né? Então, o mudar o hábito, né? A pessoa às vezes está mais do que acostumada, às vezes ela está viciada naquele tipo de alimento, né? E nessa questão comportamental ali, né? Como que a pessoa pode fazer para começar a mudar isso, né? Ou as estratégias, ou enfim, aquilo que você, né, vê que funciona mais em determinados públicos, enfim, aquilo que a ciência também traz e mostra para ser funcional, né? Essa mudança. Porque, como às vezes a pessoa já sabe, ela
milhares de pessoas, ela já disse isso para ela, mas ela não consegue mudar. Perfeito, Isaac. Eu acho que uma condição inicial extremamente necessária é que o paciente ou o cliente esteja tendo um acompanhamento. Boa. Ele precisa entender disso. Perfeito. Então, o paciente, ele sabe, mas ele não tem um acompanhamento de um profissional, né, para tal. Então, né, a gente passa a vida, né, a gente tem muitas informações que são adquiridas, né, da nossa cultura, com nossos pais, e às vezes a gente não coloca em prática. Então, acho que o primeiro ponto é: o paciente precisa reconhecer que precisa de um acompanhamento de um profissional especialista naquela área. 2, o paciente ele tem que entender, né, e compreender que não existe milagre. Sim. Pelo menos para, né, essas condições de perda de peso, né, enfim. Né? Então, você precisa ter um tempo, né, de adaptação ao exercício, à dieta, e entender que nós somos seres humanos e que ninguém é uma máquina. Às vezes, o paciente ele tem deslize. E o acompanhamento com um profissional serve justamente para isso, né, para auxiliar esses pacientes nas condições de fragilidade. Muito bom. Né? Então, o comportamento, Isaac, alimentar, ele é extremamente complexo. Extremamente. Por quê? Porque envolve três mecanismos de controle independentes e que são modulados pelo ambiente. Certo. Por nossa condição, se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente brigou, né, se a gente se chateou com alguma coisa com um amigo, do trabalho, o que é que seja. Bom, a gente tem um controle que é chamado de controle em curto prazo. Uhum. Então, a gente está tomando aqui a água, tem alguns neurônios que inervam aqui o TGI, se comunica com o sistema nervoso central, e eu digo, eita, estou saciado. Esse é o chamado de controle em curto prazo. Quando é que ele funciona? Com as pessoas que têm peso adequado. Sim. Ele funciona bem quando as pessoas que têm peso adequado. Tem um outro mecanismo que tem uma área de controle, né, que há 10, 15 anos atrás pensava que era a salvação da obesidade, chamado de hipotálamo, né, que é o centro regulador aí de apetite e saciedade. Porque a gente tem alguns neuropeptídeos que são aumentados, né, durante um processo de alimentação, e esses neuropeptídeos eles conseguem inibir algumas áreas de apetite do sistema nervoso central e a gente entrar em saciedade. E, ao mesmo tempo, quando a gente está em jejum, eu tenho alguns neuropeptídeos que se elevam nessa condição e estimulam áreas do apetite e a gente se alimenta. Então, esse hipotálamo ele consegue controlar homeostaticamente apetite e saciedade. Se fosse só essas duas áreas, diga, a gente estava resolvido o problema. Sendo que a gente tem áreas envolvidas com a motivação e com prazer alimentar. E o nosso desafio enquanto profissional de nutricionista e profissional da educação física é tentar pegar esse prazer que às vezes está direcionado para algo que não faz bem ao paciente e trazer esse sistema de recompensa e sistema do prazer para algo que seja positivo. Então, isso chamado sistema nervoso, tem algumas áreas chamadas sistema mesolímbico, córtex pré-frontal, enfim. Então, é o paciente que ele vai ter prazer quando está se alimentando. Então, na maioria das vezes, o prazer está associado com um tipo de alimentação hiperpalatável, né, com muito glutamato monossódico dos alimentos ultraprocessados. Então, são estratégias que são utilizadas para justamente, né, aumentar essa capacidade de recompensa
daquela refeição. E eu acho que os dois profissionais são extremamente importantes para tentar, né, vamos driblar essas áreas. Ao invés de ter recompensa, né, apenas, né, dá um exemplo, pelo pudim, pelo bolo de chocolate, pela pizza, o que é que seja, vamos também ter essas áreas sendo estimuladas, né, pela prática de exercício, né, pela leitura, enfim, pela alimentação à base de vegetais, folhosos, grãos, cereais, frutas. Então, esse é o nosso desafio, porque tem essas áreas que estão envolvidas no comportamento. E se não tiver essa estratégia, muitas vezes é o paciente que tem realmente muita dificuldade de ter adesão ao tratamento, sabe? Adesão à dieta, adesão ao treinamento físico. A gente, na consultoria da gente, aí no SIDE, a gente percebeu muito que as pessoas que não conseguiam mudar, até amigos mesmo da gente, até a gente mesmo, em relação a hábitos, é a questão do ambiente. Às vezes a pessoa quer comer saudável, só que anda com pessoas, vive com pessoas, a sua cozinha é cheia de chocolate. Então, assim, que só implementando que eu acredito que isso aconteceu comigo. Um exemplo meu, que quando eu mudei o ambiente, eu consegui realmente mudar esses hábitos. E outra coisa é em questão da motivação, mas eu não tenho motivação. Mas certo, como é o seu ambiente também? Como é a sua rotina? Às vezes a pessoa quer ir para academia, mas aí bota como chocolate antes de ir, bota uma série para assistir. A gente fez até uma aula, né, na tribo sobre isso, né? Que motivação ela é treinável. Então, assim, você assistir um vídeo de um treino antes, você vai se motivar. Se você ficar assistindo o vídeo, isso acontece muito comigo. Show de bola. Se você ficar assistindo o vídeo de doce, você vai ter vontade de comer doce. Exato. Então, quando você modula o seu ambiente, eu acredito que fica mais fácil esse caminho. Isso é chamado... A gente tem duas plasticidades importantes. Ainda bem, que é por isso que a gente está aqui até hoje conversando nesse podcast, né? A gente... nossos ancestrais, Homo sapiens sapiens, a gente só está aqui até hoje porque a gente é capaz de se adaptar, né? Isso é um ponto importante. E toda vez que a gente fala desse ambiente, né, tem duas plasticidades que são importantes. Plasticidade do desenvolvimento e plasticidade fenotípica. Enfim. Então, o ambiente, ele altera diversos genes envolvidos. Diversos genes. Então, é por isso, Gutenberg, quando você fala, quando eu mudei um ambiente, eu tenho respostas positivas. Com toda a razão. Isso para o bem e para o mal. Sim. Né? Por exemplo, se pegar a gente aqui, fizer um experimento, colocar, sei lá, numa sala em que seja ofertado todos os dias apenas fast food, bebida açucarada, o que é que vai acontecer com a gente daqui a 6 meses? Provavelmente todos estaremos obesos. Porque a gente não vai ter outra oportunidade, a gente só vai ter aquele ambiente. Agora, se colocar a gente num ambiente que só ofereçam dieta saudável, tenha as máquinas para fazer treinamento físico, provavelmente a gente teria aí uma longevidade fenomenal. Então, isso é chamado de plasticidade fenotípica e do desenvolvimento. E é isso, é a mudança de ambiente interferindo totalmente na conduta do indivíduo. E também é interessante, né, professor, que eu acredito que até em relação à alimentação, ela vai envolver essa questão da motivação, né? Perfeito, isso mesmo. Que o que você come, ele... vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa, mas o que a gente come, ela afeta a nossa motivação. É, o estímulo, né? Eu acho que isso é fantástico isso aí, inclusive, assim, os neurohormônios que acabam afetando, né, ali. Mais uma vez, é um ambiente interferindo na expressão de determinados neurotransmissores, né, receptores, né, que estão envolvidos aí com o comportamento, né, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes a gente fica conversando aqui e vendo na minha mente. Como a sociedade, eu não posso falar a maioria, mas eu vou falar assim mesmo, vocês podem me corrigir se não, mas a maioria está focada no externo.
né? Sim. Na parte física, na parte Estética, né? estética. E não está preocupada com a interna. Por isso que às vezes acaba se prejudicando de fato com alguma doença ou para. Às vezes a pessoa para do nada e não sabe por quê. É por isso que a galera paga R$1.000 numa caneta do Ozempic. Uhum. Vamos entrar nessa agora. Era onde eu queria entrar. É esse o problema. Cara, O senhor acha, assim, antes de entrar, o senhor acha que isso é problema, vamos lá, assim, dos profissionais, que a gente, infelizmente, tá mal de profissional. A gente, como é da área, a gente vê que tem muito profissional de educação física, já julgando vocês, abençoados, estudem, que não conhece esse lado, como também existem nutricionistas que não conhecem, porque é um casamento. Não tem como você ser saudável só treinando. não dá. Nem como ser só saudável só comer. Isso aí. Então, conjunto aí, eu pergunto ao senhor que já está mais atento, se realmente isso é mais por conta dos profissionais ou isso já vem já de culturas e culturas, ou é tudo junto? Foi outra mais. Botou uma bomba na mão do professor agora. Gutenberg, Isaac, eu vou ser bem sincero assim, em responder essa pergunta. Eu acho que é um conjunto de fatores. Uhum. Envolve a formação profissional, né? Envolve. Né? Sempre reforço isso com os alunos. A formação, ela é insubstituível, assim, sabe? Concordo. Então, se você não investir Isso. na sua formação, o risco de você entrar na maré ou entrar na onda do que está sendo reproduzido pela mídia É muito fácil. é elevadíssimo. É elevadíssimo. Perfeito. Eu estava dando essa semana uma aula, né, mostrando como é que funciona alguns softwares de nutrição. Disse, pessoal, hoje em dia, se você pegar o software, você não precisa ser nutricionista. Você coloca aqui, E vai. pegar um menino de 10 anos, ele vai sair aqui, a dieta já tem as cartas. Então, assim, é importante. O segundo ponto, eu acho que é a procura do imediatismo. Você chega hoje para um profissional, você quer estar trincado amanhã. Perfeito. Né? E o terceiro, Gutenberg, eu acho que é a pressão que alguns profissionais sofrem das empresas que estão envolvidas nesse jogo, Eu nunca sabe? tinha parado para pensar nisso, realmente. Então, às vezes você tem ali a pressão, né? Fazer isso, porque aqui, né, se você fizer isso, eu posso te ajudar nisso. Enfim, é um jogo de interesses do empreendedor que, claro, ele está vendendo o produto Tá no dele. jogo, Ele está no jogo, né? Não vamos também dizer que não acontece, né? Mas eu acho que se a gente tiver, né, uma formação, né, adequada, entender, né, até quando pode ir, conscientizar os pacientes e clientes do processo, Perfeito. isso pode ser um ponto positivo. Talvez você não seja visto como o baita profissional, porque você não está você está indo contra o sistema. Isso. Mas eu digo sempre, você vai dormir Com a cabeça. com a cabeça tranquila. Perfeito. Eu vou até defender depois da manhã o doutorado dela, que é uma endocrinologista. E ela é endócrina e nutróloga. E ela é muito bem formada, assim, sabe? E a gente discute muito isso agora, por exemplo, com essa suspensão que a gente teve, né, aí de alguns anabolizantes, Sim. enfim. Como isso é importante. Porque o profissional, principalmente o profissional de educação física, que está na prática, às vezes, o próprio Evandro, que não está aqui presente, ele já me mandou umas coisas, professor, para aqui. Isso tá absurdo. Um negócio que eu disse, rapaz, eu não acredito que isso existe, não. Mas existe. Porque
porque vai na onda, vai na onda, às vezes, da empresa, vai a onda, às vezes, de má forma, que não foi bem informado, e assim vai. Quem paga o preço? É o cliente, é o paciente. E, mais uma vez, vai pagar o preço agora? Talvez não. Às vezes paga depois. Provavelmente não. Né? Provavelmente não. Ele vai pagar o preço daqui a um tempo. E também quem sofre, a gente só dando uma pincelada que chegou nesse assunto, também quem sofre são os próprios profissionais, né? Exatamente. Que suja o nome. Porque você falou que, um exemplo, eu sempre tive isso de ter, vamos dizer assim, um preconceito, não sei se com ou sem aspas, com gente que está na mídia. Porque eles fazem de tudo para vender. E o que a gente conversou até agora não vende. Não. Vende não. Jamais. Não vende, infelizmente. Então, assim, o que vende é você coma de tudo e emagreça. Meu filho, como? Era aquelas revistas Tititi. Emagreça comendo chocolate. Dá pra dar. Só que a maneira que eles vendem é errado. É por isso que eu sou do time, eu ainda vou levantar essa bandeira até Sim. onde der. A gente é desse time, eu acredito que o senhor também, de que não é só o vender, é propagar a verdade. Isso. Que a verdade é o que a gente está trazendo hoje aqui. Eu acho que é assim, Gutenberg. A venda ela vai acontecer. Tem que acontecer, né? Né? Ninguém vai morrer de O que caridade. o que talvez vá a diferença, talvez, eu acho, Isaac, não tô como diz, né, na prática aí, enfim, atendendo, mas às vezes a diferença é o profissional que faz esse exercício, ele vende e ele consegue manter o seu paciente. Né? Fidelizar seu paciente. Exatamente isso. E às vezes você vender por vender, às vezes até você vende maior número, mas às vezes você não fideliza o paciente. Sim. Então acho que vai muito também do que o profissional almeja da sua carreira profissional. Se ele quer número ou se ele quer fidelizar e conseguir dar uma... Né? Sim, perfeito. Eu estava conversando com um aluno, a esposa atendendo por uma pessoa, um profissional, médico, inclusive. E aí começou a ter... Qual o nome dele mesmo? Só pra dar um corte aqui rapidinho. Começou a ter problemas, né? Por consequência do uso dos medicamentos que ela estava tomando, inclusive o Ozempic era um dos. E aí, ele conversando com a fisioterapeuta dele, ela já sabia o nome do cara, do profissional. Então, assim, e aqui em João Pessoa ainda mais, quando começa, para você manter uma carreira, né, como o senhor mesmo colocou, para você manter uma carreira de resultado, e que óbvio que você ganhe bem, que é estudo profissional merece ganhar bem, principalmente a gente que cuida das pessoas e não trata necessariamente a doença, não todos merecendo médico de forma alguma. Mas, cara, você não consegue manter uma carreira longínqua ali por conta disso, né? Mas aí já entrando, fazendo a curva, já pegando nisso, a gente vê... Poxa, uma vez... minha esposa uma vez ficou com raiva, né, sobre isso. A gente foi no nutrólogo e tava lá, né, dentro de alguns manipulados. Aí ela, isso aqui e tal. Eu disse, ela, né, foi até pesquisar. Aí que o pessoal usa pra quem fuma cigarro parar, né, e tal. Aí, e eu tinha passado, enfim, disse, caramba. Aí, poxa, você passa esse tipo de... E que é uma prática comum, assim como o Ozempic, assim como tantas outras coisas que eu acho que, óbvio, o médico é que tem que saber se para aquele paciente precisa ou não, mas eu acho que, assim, colocar como se fosse um alimento, entendeu? Não, para tu serve, tá? Isso aqui qualquer pessoa pode tomar. Eu acho que não é bem assim, né? E é o que acontece, né? Exatamente. Sim, não tem besteira em falar. É assim, você chega em alguns vários médicos, acaba, tu quer emagrecer, beleza, toma esse soro aqui, ó, vai lá nesse soro aí, esse soro tem o quê? Vai ver o que tem dentro do soro. A pessoa começa a ficar dependente daquilo, ela tem que desmamar para ela poder parar, pode tomar. Isso existe. É aquilo, né? Outro dia eu digo sempre, vou trazer um pouco mais para a área da nutrição, que eu tenho mais... Claro. E eu digo, quando a gente tem as sociedades
né, as sociedades, seja a sociedade brasileira de alimentação e nutrição, enfim. As orientações, as recomendações que estão ali, né, que a gente passa a graduação estudando, né? Claro, tem suas particularidades, tem. Todo paciente ele vai ter uma particularidade. Né? Às vezes você não consegue evoluir uma dieta para esse paciente e no outro você consegue. Às vezes você não consegue evoluir um tipo de exercício, um tipo de treinamento para um paciente, o outro, enfim, são inúmeros fatores. Mas a gente sempre tem que se basear por recomendações sólidas e que tenham alguma evidência. E hoje a gente está numa loucura de prescrições e prescrições que não têm respaldo científico, que procuram imediatismo. Isso funciona para todas as áreas, né? Para a área da nutrição, enfim, esportiva e médica. E prescreve isso por prescrever. Por prescrever. Outro dia, um colega lá de Sergipe, ele disse: Luiz, eu acabei de receber uma paciente aqui que está relatando muito desconforto intestinal. E daí ela estava sendo atendida por um profissional, por um nutricionista, um colega. E cara, eu tô com medo que ela esteja com alguma doença intestinal por causa da dieta que estava sendo prescrita pelo profissional. Eu disse: e aí, o que é que ela estava consumindo? Ela disse: você não vai acreditar. Foi prescrito para ela 100 gramas de fibra ao dia Caramba. para vender modulação intestinal, né, que está tão na moda. Hoje todo mundo é modulação intestinal. Às vezes a pessoa pergunta: o que é modulação intestinal? Você não vai dizer: não sei não, mas ela vai estar fazendo modulação intestinal. Né? E daí ela tenha sido prescrito 100 gramas de fibra. Aí você me pergunta: qual a diretriz que recomenda 100 gramas no mundo? Nenhuma. Sabe? Qual o maior consumo de fibra recomendado hoje? 50 gramas se for para paciente diabético. E que é difícil, às vezes, você atender 50 gramas de fibra ao dia. Essa paciente estava com 100 gramas e com não sei quantos bilhões de probióticos. Meu Deus. E, tipo, ela ia ter desconforto intestinal porque você não tem respaldo de fazer modulação intestinal com essa prescrição. Tá entendendo, Zac? Tá entendendo, Meg? E acontece isso. Então, a gente hoje, às vezes, está entrando numa seara muito arriscada. Isso. Eu digo sempre aos alunos: depois que a gente se forma, a gente assina, a gente é corresponsável daquilo que está sendo prescrito. Perfeito. E daí o que a gente pode, enquanto professor, é orientar que não faça. Se você vai fazer ou não, é uma escolha. Né? Porque algumas vezes é teste mesmo. Você está testando alguma coisa ali com o seu paciente, se dá certo ou não. Você está fazendo um experimento. Às vezes o paciente nem sabe que você está passando pelo experimento, você está testando. Então, isso é muito arriscado. E, infelizmente, acontece em muitas áreas hoje em dia. Sim. Né? Acontece, seja com a prescrição de... Né? Treinamento e tudo, sim. Método, enfim, outras coisas. Porque, assim, eu penso que algumas coisas você pode... adaptar. Né? E você tem uma linha de raciocínio com a evidência científica. Sim, certeza. Só que, beleza, dentro de um limite aqui, onde eu vou manter a segurança do meu aluno, do meu paciente, eu posso testar por uma individualidade biológica dele. Perfeito. Ok, eu faço uma leitura, mas o cara tem um limite, pô. De onde o cara vai. Aí é óbvio, né? É como qualquer profissional. Se o cara não estuda, pô, vai fazer o quê, né? Se você não se atualiza, enfim, fica só... Aí é difícil até de você gerar resultado perene, né? Gera um resultado ali, às vezes, só por uma mudança metabólica no cara. Beleza, teve uma alteração aqui, ok, o corpo dele responde, mas rapidamente ele volta ali. É o que eu digo sempre ao pessoal, assim, você ter hipertrofia, emagrecer, é fácil. Ir pra academia,
Você vai ter um resultado. Você é iniciante. Se você fechar a boca, você vai emagrecer? Vai. Aí onde é que tá? Saudável ou não? Até quanto tempo? Isso. Aquilo que você falou, né? Quando você tem um acompanhamento, né? Justamente. Que ainda bem que tu me lembrou, que eu ia retornar isso. Que essa questão, muita gente acha que sabe porque assistiu o vídeo de fulaninho, lá na internet, dizendo isso, aquilo. Não, que isso funciona, essa dieta funciona, esse treino funciona. Só que é individual. Por isso você tem que ter um acompanhamento. Eu digo por mim, porque assim, quando eu fui para Evandro, eu vou dizer isso não. Mas assim, quando eu fui para Evandro, ia dar uma briga aqui. Essa foi boa, Guilherme. Porque ia ser na ferida do cara, pô. Aí quando eu fui para ele, eu percebi isso. Eu já vinha de outros que eu percebia que era, sei lá, um Ctrl-V e Ctrl-C. Eu disse, caramba, bicho. E teve casos que teve pessoas que foram para esse profissional e mudava, tipo, quase nada na alimentação. Eu digo, caramba, bicho, esse cara é muito bom mesmo. E acertou a fórmula mágica é isso. Você vai comer isso, todo mundo vai comer isso no mundo. Ou nada. Aí eu fui pra Evandro, meu irmão Evandro virou a cabeça, botou pra eu comer pão com mel e banana e não sei o que, e fruta. O bicho é dele por fruta. E foi quando a chave virou. Aí ele fez o mesmo acompanhamento com o Rafa, que a gente ia até trazer daqui, que é um atleta, totalmente diferente. Ele fez outro com outro menino que também tem problema no intestino e tal. Totalmente diferente. Foi quando eu vi que realmente, para você ter um resultado concreto a longo prazo, que o longo prazo é vida. Isso aí. Tem que ser individual. Porque, bicho, tem uma coisa que resume muito bem, e que é a minha linha de pensamento. É muito fácil tu pegar um atleta, por exemplo, vamos falar de atleta, um atleta iniciante, 14, 15 anos. O cara tem uma bagagem motora pequena ainda, o cara às vezes não tem histórico de lesão. Beleza, tu deu um estímulo, uma carga de estímulo nele ali, pum, a resposta dele é rápida pra caramba. Pega um cara que já tá num nível de performance muito alta, que você vai trabalhar o detalhe do cara, não é qualquer profissional que consegue. Então, assim, e a mesma coisa você pega um paciente, né, e sozinho, beleza, ok. Vai lá, você tira tal coisa no café da manhã. Coisa que a pessoa às vezes sabe da consciência comum das pessoas. Ok, vou comer mais comida natural, da natureza e tirar o industrializado. Beleza, ok. Agora senta na frente do profissional, pô. A diferença de resultado, o que, sei lá, tu ia demorar 6, assim, né? Só colocando de forma... em 6 meses, né? Numérica, sei lá, o que 6 meses, em 3 tu consegue. Sim. A mesma coisa treino. Pô, vai lá fazer musculação. É só puxar ferro e empurrar. Tu vai estar fazendo exercício errado, mas tu vai conseguir ali ter uma hipertrofia mínima. Agora, tu senta com um profissional, o profissional prescreve teu treino, eu te acompanha. Individual. É absurda a diferença. Não, é isso mesmo. Eu tenho um amigo que eu vou mandar pra ele. Tem um amigo que ele perde 15 quilos em 2 meses. Depois ele ganha 30. Mas ele perde 15 quilos em 2 meses. Ele disse que ele disse, rapaz, se você vai ganhar um Nobel e vai ficar milionário. Ele disse, o segredo é tomar uma aguinha com limão de manhã. Aí também ele passa o dia sem comer, viu? Mas o segredo tá na aguinha com limão. Aí eu disse, mas ele perde. É isso mesmo que você falou, Isaac. Cara, perde. Você vai lá puxar ferro. Não é possível que daqui a um mês você vai crescer, né? Mas perfeito. Mas a longo prazo é por isso que precisa. E essa consciência que tem que trazer, eu acredito que seja a gente. Né? A gente que tem isso com os pacientes e isso vai levando ao outro. A gente vai trazendo essa consciência para um vai indo para o outro. Eu acredito que a gente está se arrastando para esse processo. E é aquilo, dessa mudança. Né? E tem a gente, claro, tem a gente está falando de intervenção individual, extremamente importante. Eu acho que os efeitos, né, as evidências, elas acontecem principalmente quando a gente faz uma intervenção individualizada, mas também tem o próprio ambiente, né, de orientações coletivas que também são importantes. Né? Às vezes é um grupo de, sei lá, de idosos, um grupo né, que vai fazer lá um exercício, o que seja, que vai ter um acompanhamento lá na unidade básica de saúde, que é uma outra abordagem, mas que também não deixa de ser importante para a saúde, para a coletividade, né? Como um todo. Perfeito. Professor,
Obrigado por esse bate-papo. Passou rápido demais. Foi rápido demais. Quando a conversa é boa, demais. passa ligeiro. Obrigado mesmo. Assim, acho muita coisa importante, de uma forma simples, as pessoas entenderem. Infelizmente, Evandro ia vir, mas ele estava vindo para cá para gravação e bateram na moto dele. Ele tá bem, não sofreu nada. Eu não sei o cara se tá bem, né? Ele tá. Agora, se o cara foi se estressar para cima dele, meu amigo, aí tá ruim. Porque o cara daquele tamanho... Sim, e falando que Evandro, agora ele faz parte do podcast. Exato. Ele exatamente. é o nosso host também. Então, A gente ia apresentar ele oficial, mas como ele não tá aqui, fica aqui o pré. E quando ele estiver aqui, ele tira a camisa, mostra o shape aqui pra vocês. Agora seremos 3 apresentadores, eu, Rutenberg e Evandro. Mas, professor, obrigado. Obrigado Pela aula. pela aula aqui e por boa. atender o nosso convite aí. Que é isso, eu que agradeço. Tarde muito bacana. Quando quiser, pode me chamar, que estarei aqui presente. Maravilha. E parabéns, eu acho que essa informação, né, para a sociedade é muito importante, né? Sobretudo para saúde, né? Sim. Que tanta gente fala. Então, parabéns, Gutenberg, Isaac, agora também Evandro que me convidou. Obrigado aí, foi massa o bate-papo. E que precisar, estamos à disposição. Maravilha. Professor, tem algum canal assim que as pessoas podem encontrar? Eu sei que vida de professor é corrida, né? Às vezes ali, né? Enfim, mas tem algum Instagram, algum e-mail, enfim, que as pessoas queiram tirar alguma dúvida ou mandar alguma pergunta, ou nem tem como. Ou então só se for lá na universidade, no mestrado e doutorado. Não, tem o e-mail, né? Que é o josé.luiz@academico.fpb.br. E as pessoas podem, tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco lá das pesquisas que a gente desenvolve, será sempre bem-vindo. Perfeito, professor. Maravilha. Perfeito. É isso. Então, esse foi mais um episódio. Para você que acompanhou no YouTube, deixa aí o seu like, seu comentário, né? Se você quiser mandar alguma pergunta aí, manda que a gente também responde aqui nos comentários. Se você está no Spotify, compartilha, né, esse episódio de hoje aí para aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo que a gente trouxe. Que não caga. Que tá um tempinho aí sem evacuar, né? Tu ia já soltar o meme, né? Mas é isso. Esse foi mais um episódio do Ironcast. A gente se vê na próxima. Até mais. É nóis. Valeu. Show, maravilha. Fechou. Ei, aqui muito bacana, Isaac. Oxe, que é isso, foi ótimo. Obrigadão mesmo. O tempo passou voando. E eu só ri porque tu já fez...